a gente não... É terrível isso. É terrível. A gente não aprende na escola, na faculdade, em lugar nenhum, com pai, tio, mãe, a lidar com crise de um relacionamento. Só que as crises, elas vão acontecer. Você sabendo lidar com elas ou não. Por isso que o número de términos de relacionamentos, divórcios, términos de noivados, términos de namoro estão extremamente altos. É muito simples, peraí. O relacionamento chegou ao fim, eu não sei como é que eu faço para poder reconquistar, para salvar esse relacionamento, vida que segue. Muitas pessoas pensam assim. Detalhe, todo relacionamento ele vai passar por essas crises várias e várias vezes. Agora, pensa que triste isso, não saber lidar com essas crises. O relacionamento ele vai sendo pouco a pouco destruído. E chega um ponto que, como um copo que transborda, a gota d'água, e o relacionamento simplesmente chega ao fim. É triste quando isso acontece. E por isso que a gente está tendo essa conversa aqui. Então não crie a ilusão de que vocês não vão passar por crises. Aprenda a lidar com essas crises. E tem algo que eu quero falar com você aqui, que são os estágios do rompimento, os estágios do fim. Porque tem pessoas que pensam, Alexander, aconteceu, eu nem esperava que isso fosse acontecer. Por favor, tá? Por favor. Os sinais, eles estão presentes. Então eu quero falar para vocês sobre os 7 estágios do rompimento. Os 7 estágios do fim, para que você também consiga identificar o que acontece antes do relacionamento chegar ao fim, antes do relacionamento terminar. Então eu quero falar um pouquinho para você. Quem está no Instagram, eu convido vocês aí a que vocês dêem um pulinho no YouTube, tá? Porque eu vou usar algo para escrever aqui e vocês não vão ver. Tá bom? Então, falar um pouquinho sobre 7 estágios do rompimento. Vamos lá. Primeiro estágio. Esse talvez seja o momento que você está passando agora. A pessoa ela começa a fazer o seguinte, ela tem pensamentos de que vocês não fazem sentido. O que acontece? Esse primeiro estágio, a pessoa começa a ter alguns pensamentos. Será que eu amo? Será que eu não amo mais? Será que esse relacionamento faz sentido? Será que vai dar certo? Por que eu não estou sentindo mais o que eu sentia antes? Esse geralmente se apresenta como um ponto de decisão, em que a pessoa começa a vislumbrar o futuro com você ou sem você. Sabe qual é o sentimento mais presente aqui? Dúvida. A pessoa não tem certeza mais. Se você é a melhor opção, se o relacionamento de vocês tem futuro, e por aí vai. Então a pessoa começa a ter pensamentos e se contar uma história. O que é essa história que a pessoa se conta? Eu acho que esse relacionamento não vai dar mais certo, porque a gente tem brigado bastante. Eu acho que esse relacionamento não vai dar mais certo, porque nós somos diferentes. Esse relacionamento eu acho que não vai dar certo, não sei se temos um futuro. Depois que o nosso primeiro, segundo, terceiro filho nasceu, as coisas ficaram muito diferentes, eu já não sou mais quem eu era antes, enfim, blá, blá, blá. A pessoa começa a se contar histórias ali. Quando a pessoa começa a se contar essas histórias, esse é o primeiro estágio. Você vai começar a perceber que a pessoa está um pouco estranha com você. Esse é o primeiro estágio de todos. São esses pensamentos e histórias que a pessoa se conta. Aqui você vai perceber basicamente a pessoa um pouco diferente com você. Você não vai conseguir perceber muita coisa nesses momentos iniciais, mas percebeu que a pessoa está estranha, está um pouco diferente, você não tem a habilidade de ler pensamentos, mas você consegue ler sinais. É muito possível, muito provável, que a pessoa está começando a ter alguns pensamentos assim. A pessoa... E detalhe, quanto mais marcada a mudança, mais provável é que a pessoa esteja com esse tipo de pensamento aqui. Beleza? Então, esse é o primeiro. Segundo, que eu quero falar para vocês aqui. Depois desse estágio inicial, eu quero que vocês façam um autodiagnóstico também, tá? Identifiquem onde você está. Beleza? Então, é importante que você tenha uma noção de onde você está. Segundo, a pessoa quase que do nada esfria com você. Você percebe que, de uma hora para outra, quase que do nada, a pessoa esfriou com você. Você começa a perceber, sabe o quê? Olhares distantes. A pessoa não consegue te olhar mais, ter aquela profundidade no olhar, na comunicação com você, igual tinha no passado. Além disso, longos silêncios que você não consegue explicar, a pessoa não consegue explicar.
começam aqueles longos silêncios, as coisas ficam um pouco estranhas entre vocês, enfim. E aí a pessoa começa a, de fato, esfriar com você. Enquanto no primeiro estágio a pessoa está um pouco diferente, não é tão fácil perceber, nesse segundo é facílimo perceber, porque a pessoa, ela realmente esfria com você, tem olhares distantes, longos silêncios. É aqui que já assistiu aquele filme Titanic? Não tem aquele momento que eles começam a gritar, iceberg, iceberg. Aqui é o momento que tem um iceberg que pode destruir o futuro de vocês, que pode afundar o relacionamento de vocês. Então, a pessoa esfria e fica distante. E detalhe, esse distanciamento, ele algumas vezes é distanciamento emocional. Porque às vezes você pensa, a pessoa ainda está morando comigo. Não, a gente continua, a gente costuma se encontrar 2, 3 vezes por semana, enfim. Vocês têm uma rotina de conversas e contatos, mas a pessoa está emocionalmente distante. Você percebe que a pessoa não está tão entregue antes. Uma certa frieza na comunicação. Então, isso aqui já levou ao segundo estágio. Esse é o segundo estágio do rompimento. Terceiro estágio, e por isso a gente está conversando aqui, a pessoa, ela começa a conversar com você. Enquanto no primeiro, no segundo estágio, a pessoa não está se abrindo, não está falando com você, no terceiro estágio, ela começa a te falar. Ela começa a te dizer, tem algo de errado. Eu já não sinto mais o que eu sinto antes, o que eu sentia antes. Eu acho que meu amor diminuiu, eu acho que a gente esfriou bastante nossa relação está estranha. Eu vejo a gente muito mais como amigos, amigas, eu vejo a gente muito mais para ter uma amizade. Nosso relacionamento é tão morno. Enfim, a pessoa ela começa a te dizer que tem algo de errado. Então, aqui nesse terceiro estágio, a pessoa verbaliza que tem algo errado. A pessoa começa a dizer para você. Vai olhando onde você está. Provavelmente, se o relacionamento chegou ao fim, você com sucesso passou pelo 7. Dificilmente você cai direto no 7. Você vai passando por isso aqui. O relacionamento, para chegar ao fim, passa por isso aqui, certo? Então, depois que passa esses 3 estágios iniciais, a pessoa passa a fazer algo que é extremamente destrutivo. Trazer outras pessoas para a relação de vocês. A pessoa passa a contar, sabe aquelas histórias que aquela pessoa contava no início só na cabecinha dela? A pessoa contava só na cabeça dela. Está estranho. Depois do terceiro, que a pessoa verbaliza, que a pessoa verbalizou para você, sabe o que ela faz no quarto? Hashtag desabafo. A pessoa começa a desabafar. Isso aqui é terrível. Porque às vezes a pessoa vai desabafar com alguém que não deveria fazer isso. Que vai torcer para que vocês terminem. Que vai torcer, e às vezes até alguém que tem interesse na pessoa, vai começar a destruir o relacionamento de vocês. Então, quando a pessoa vai para esse quarto estágio, começa a desabafar, nesse momento aqui é quando a pessoa começa a dizer não só para vocês, não só na cabeça dela, começa a dizer para outras pessoas. Às vezes para a mãe, para o tio, para amiga, amigo, começa a trazer outras pessoas. Quando tem alguém que já estava de olho na pessoa, sabe o que acontece? Isso aqui é uma grande oportunidade para tirar a pessoa dos seus braços e destruir o relacionamento de vocês. Quem já passou por isso? Vai colocando aí, eu quero saber de vocês. Quem já passou por isso? Quinto estágio é a terrível conversa de rompimento. É quando vocês têm a conversa de rompimento e nesse quinto estágio, talvez alguns de vocês estejam aí e sabem o quanto é doloroso. Assim, aqui começa a dor da rejeição de um modo extremamente assim, indescritível. É quando a pessoa começa a ter a conversa do término com você. Então, aqui vocês têm a conversa de rompimento no quinto estágio. Conversa do rompimento e recaídas. O que é essa conversa do rompimento? A pessoa te diz claramente. Acho melhor a gente dar um tempo, acho melhor a gente terminar, acho melhor passarmos uns dias distantes, eu preciso de espaço. A pessoa te diz claramente. Aqui, talvez a pessoa já está até de olho, ou começando a se relacionar, ou trocando mensagens com alguém. Porque aqui no hashtag desabafo,
ou ela já conheceu, ou ela pode ter conhecido alguém, ou, nesse hashtag desabafo, ela começou a pensar, o relacionamento não vai ter futuro mesmo, e já abriu o leque de visão para outras possibilidades. Então, nessa conversa de rompimento, ela não acontece de modo definitivo, por isso que esse é o quinto passo. A pessoa conversa sobre terminar, pede um tempo, afastamento e por aí vai, e é o momento que vocês têm recaídas. Vocês terminaram, podem até terminar, mas vocês não podem se ver que vocês ficam. Quem aí está no quinto estágio do rompimento? Vocês não estão indo na direção certa, tá? Essas recaídas, esses flashbacks, essas retomadas de relacionamento não são duradouros. Simplesmente vocês vão se iludir, se enganar. Sexto passo. Aqui no sexto passo, é o passo de fato. Do rompimento. A pessoa vai embora. Aqui no sexto passo, a pessoa rompe. Não dá mais, eu estou indo embora. A pessoa pega as coisas e sai de casa. A pessoa tem a conversa com você que é definitiva. Depois de vocês ensaiarem algumas conversas no passo 5, acontece uma dessa aqui. E aí você percebe, caramba, dessa vez é sério. Não tem recaída, parece que a pessoa está irredutível e a pessoa de fato foi embora. Então, quando você chega no sexto passo, talvez seja o momento que você está aqui, buscando a solução. Caramba, eu preciso resolver. Só que lembra que eu te falei? Lá no primeiro estágio, já é o iceberg. A gente já tem um problema para poder olhar, já uma crise está chegando. E aqui, depois que passa o passo, que a pessoa rompe e vai embora, a gente pode acontecer em alguns relacionamentos o sétimo passo. E talvez você esteja aqui nesse exato momento. Que é quando a pessoa se fecha. Esse é o sétimo passo, é o passo do bloqueio emocional. Depois do rompimento, quando a pessoa vai embora, você manda uma mensagem, começa a se comunicar, vocês ainda conversam um pouco. No sétimo passo, não tem conversa. A pessoa te bloqueia, a pessoa te exclui das redes sociais, a pessoa meio que fechou o coração dela para você. Então, esses são os 7 estágios, e esse é o sétimo passo que a maioria das pessoas percebem que isso aqui é definitivo e não tem como resolver. Tem como resolver. A gente está conversando sobre isso aqui já há alguns dias. A pessoa, nesse sétimo passo, ela vai fechar o coração para você, ela vai agir até com indiferença, e nesse sétimo passo, muitas vezes você fica sabendo de que a pessoa começou um novo relacionamento aqui, nesse sétimo passo. Parece que foi de uma hora para outra, mas não foi. Alexander, por que você está me dizendo essas coisas? Já estou sofrendo e você está dizendo para mim que meu sofrimento enfim, já começou há muito tempo. Não é isso. É porque, assim, você quer se voltar a se relacionar, você quer reconquistar. No futuro, não cria essa ilusão, seu óculosinhos cor-de-rosa, que vocês não vão ter crises. Isso aqui ele vai acontecer de novo. A maioria das pessoas, e aí onde você está? Coloca, é um número, tá, pessoal? Onde você está? Primeiro estágio, pensamentos, a pessoa está um pouco estranha com você. Segundo, a pessoa está extremamente fria e distante com você. Terceiro, a pessoa já está verbalizando. Quarto, você percebeu, já está sabendo que a pessoa está desabafando com outras pessoas, talvez até contatinhos estão acontecendo aí. Quinto, a conversa de rompimento já aconteceu e vocês têm umas recaídas, uns flashbacks. Sexto, o rompimento de fato já aconteceu, a pessoa foi embora e não tem nem flashback. E sétimo, a pessoa está completamente fechada. Onde você está nesse momento? Esse é um momento de diagnóstico, tá? Para quem está passando por um término ou está percebendo tem uma questão que eu preciso resolver. E aqui tem um detalhe para vocês, tá? Sabe, quanto mais rápido você resolver, melhor. Então, percebeu que você chegou aqui nesses 3 iniciais, já procura resolver. Esses 3 iniciais aqui, claramente vocês têm uma crise. Claramente, tem uma crise acontecendo. Os pensamentos, histórias, pessoa fria e distante, verbalizando para você, vocês têm uma crise. Então não adianta fingir que não tem nada acontecendo, é uma ilusão você fingir que não tem nada acontecendo. Pensar assim, não, vai passar.
a crise vai passar. É mais ou menos assim, o barco está indo em direção ao iceberg, vai bater, vai afundar. Não, vai passar. Vai derreter, o gelo vai derreter. Quando eu falo para vocês, não viva de esperanças, é isso, tá? Você não ter essa ilusão de que, assim, magicamente as coisas vão se resolver. Você tem que ser atuante, ser responsável com os resultados que você cria na sua vida amorosa.